Os relatos da mídia ocidental sobre a guerra da Ucrânia em andamento geralmente enaltecem as capacidades do lado ucraniano, enquanto minimizam os pontos fortes dos russos. Por isso, foi uma surpresa para alguns observadores que os F-16 doados pela OTAN da Ucrânia foram, em sua maioria, ineficazes contra o Su-35 russo, com o porta-voz da Força Aérea Ucraniana até mesmo admitindo abertamente em 2023 que os F-16 estavam desatualizados e não podem enfrentar o avião de guerra russo de quarta geração mais. A maior vantagem do Su-35 em combate vem da sua supermanobrabilidade, que poucas aeronaves ocidentais conseguem igualar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi amplamente ridicularizada na imprensa ocidental por depender de equipamento inferior da era soviética. De fato, os fracassos do exército russo nos primeiros dias do conflito vieram, pelo menos em parte, da dependência de tal equipamento contra as munições modernas fornecidas à Ucrânia pela OTAN, mais notavelmente o míssil Javelin. Mas em todas as guerras, a adaptação é fundamental e a Rússia passou os últimos 3 anos corrigindo as inadequações de seus equipamentos soviéticos mais antigos e aumentando-os após muitas lições difíceis aprendidas no campo de extermínio do leste da Ucrânia. A guerra é um empreendimento dinâmico e quaisquer sistemas usados no início de um conflito, especialmente se esse conflito se arrastar como a guerra na Ucrânia, significa que os militares devem adaptar seus sistemas constantemente com base na experiência do campo de batalha. A Rússia fez isso. A Ucrânia, dependente dos modernos sistemas da OTAN, em grande parte não fez, como resultados previsíveis em combate. Além disso, Moscou casou sua base industrial de defesa em tempo de guerra com a necessidade de adaptação constante de equipamentos. O Su-35 foi o beneficiário dessas modificações a partir de lições dolorosas aprendidas nos campos de batalha. Isso antes mesmo da excelência de seu design geral. A principal vantagem do Su-35 em combate vem de sua supermanobrabilidade, que poucas aeronaves ocidentais podem igualar. Um ex-comandante da OTAN opinou que o alardeado avião de guerra F-35 Lightning II de quinta geração provavelmente recuaria se detectasse um Su-35. Embora o F-35 quase certamente pudesse ver o Su-35 primeiro, o Su-35 provavelmente seria capaz de escapar de quaisquer mísseis que o F-35 disparasse contra ele antes de se envolver em um combate aéreo que provavelmente o caça russo venceria. De fato, o fabricante do Su-35 insiste que não há limites de ângulo de ataque no avião. Conflitos hipotéticos entre o F-35 e o Su-35 são em grande parte irrelevantes para a guerra da Ucrânia, no entanto. O fato é que o Su-35 é um sério jogador de poder no ar, independentemente dos desejos dos ocidentais. Quanto à carga útil, o pacote de armamentos do Su-35 é notável. Ele pode transportar até 12 mísseis de curto alcance,
4 a mais do que o F-22A Raptor. Além disso, 4 mísseis R-37M podem ser montados nesse pássaro de guerra, cada um contendo uma ogiva de 60 quilos. Os mísseis podem atingir um impressionante Mach 6 e atingir alvos até 248 milhas, 1.600 quilômetros de distância. Há também um potente canhão automático Gryazev Chipunov GSH-301 de 30 mm que carrega 150 cartuchos. Quando se trata de se defender contra as defesas aéreas ucranianas, o Su-35 tem o sistema de guerra eletrônica Knirt L-175M Caibhn-M-EW, tornando difícil para os mísseis inimigos travarem no Su-35 conforme ele avança sobre o território inimigo. Entre esse sistema, a velocidade do Su-35 e seus benefícios de ângulo de ataque, este avião ainda é difícil de derrubar do céu. De fato, apesar de toda a comoção nas fontes da mídia ocidental sobre o quão horrível é o Su-35 da Rússia, houve apenas entre 7 e 13 Su-35 abatidos no total, apesar de relatos anteriores de que a Ucrânia havia abatido dezenas desses caças. Mesmo uma revisão superficial de várias fontes ocidentais e afiliadas à Rússia mostram que, da frota de 120 Su-35 com os quais a Rússia começou a guerra, houve uma taxa de perda de no máximo 11%. Em outras palavras, os dados da Ucrânia referente à taxa de perdas do Su-35 da Rússia são extremamente otimistas. Portanto, os analistas devem ser mais circunspectos ao avaliar o Su-35. Afinal, se fosse realmente um avião tão ineficaz, por que então os militares russos estariam comprando dezenas de outros? Pode ser útil assistir ao vídeo recente compartilhado online das linhas de frente de Kursk, onde a luta entre as forças ucranianas e russas tem sido a mais severa. O vídeo mostra como os Su-35 foram usados pelos militares russos com grande efeito contra os ucranianos abaixo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. E isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!